Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Estamos aqui em mais um episódio da AF em parceria e patrocínio da Escobar Engenharia. Ao meu lado, o engenheiro Celso Escobar. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Thaís. E hoje o nosso convidado, Ney Patrício. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Escobar. Privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite nesse podcast AF, com o apoio, logicamente, da Escobar Engenharia. Parabéns aí pelo trabalho. Já vi alguns posts de vocês, um trabalho legal. Acho que é descontraído, legal. E dá oportunidade para outras pessoas, inclusive fortalecendo a profissão, né, que a AF congrega. Ney, vamos do início, então? Vamos. Se apresente, conte toda a sua história para nós até o momento. Meu Deus. É bastante, né? É muito tempo. Não, para falar toda a história precisaria de mais tempo, mas eu sei que a gente vamos priorizar aqui o que seja mais importante. Então, hoje eu atualmente sou vereador, fui presidente da Câmara até os 2 anos anteriores, né? E estamos no pleito, dentro do partido, pleiteando uma possibilidade de candidatura a prefeito. Essa é, né? É o segundo mandato meu de vereador, né? Que a gente queria saber assim, você nasceu em Foz? Não, eu não sou nascido em Foz. Eu cheguei em Foz em 78, 79. Tinha... Época da Itaipu, veio para Itaipu? É, meu pai veio para cá em função da Itaipu, né? E cheguei, por incrível que pareça, eu cheguei aqui, fui morar debaixo de uma lona provisoriamente, depois uma espécie de ranchinho, lá na região do Porto Meira. Assim que eu cheguei em Foz, em 78 para 79. Havia um déficit habitacional nessa época. Nessa época tinha. E a gente o meu pai teve que se acomodar num terreno, inclusive... Improvisar, né? Improvisar no terreno por ocupação, não se fala invasão, né? Ocupação, assim que eu cheguei em Foz. Então, a história começa aí, mas passado todo esse período, eu morei no Porto Meira... E estudou aqui? Depois... Eu estudei aqui, Todo o tempo. tempo. Todo o Sua tempo área aqui. de atuação? Eu fui, inicialmente, minha profissão, vamos dizer assim, padrão inicial foi contador. Eu fui bancário por um período antes disso, daí do banco eu migrei para um escritório de contabilidade, do qual eu tenho até hoje, 36 anos de escritório. Aí em 2010 me formei em advocacia, fiz o AB também, foi tranquilo, peguei o AB e comecei a advogar em 2010. E quem chegou antes dessa época de 77, antes da Itaipu, dá para dizer que é pioneiro aqui na cidade, né? Eu me considero da terra, né? Então. Embora, né? Fui criado aqui, passei por todos os movimentos, aqueles movimentos migratórios e econômicos que a cidade teve ao longo desse período, né? Aqueles altos e baixos da economia brasileira, de repente era o Paraguai, era a Argentina, no tempo que os argentinos vinham aqui, compravam tudo, aqui um pouco brasileiro ia lá, comprava na Argentina, em especial os alimentos, né? Produtos alimentícios. Eu participei desse processo, inclusive naquele período, lá no período de uma das etapas, participei puxando mercadoria para os argentinos, eletrodoméstico especial, né? Ali no tempo... Na balsa. No barco, não tinha ponte da Fraternidade ainda naquele tempo, era o Porto Meira mesmo. Eu morava por ali. E nós aproveitávamos naquele período o grande demanda que tinha do carreto formiguinha, que era a pé, puxando os eletrodomésticos ali das lojas Casa Bahia, HM, em frente ao batalhão, Prosdócio, onde do lado da Pernambucana, que já tinha Pernambucana naquela época. E a gente trabalhando isso para os argentinos, e trazia de manhã a pé daqui até lá o Porto Meira. Você tinha quantos anos? Por volta de uns 10, 11 anos, eu creio, por aí. Eu e meus irmãos, a gente fazia isso, né? 10, 11 anos, 12, por aí. Começamos assim, então. Estudava lá na General Meira, hoje é a escola Três Fronteiras, estudei ali até o 4º ano, depois fui para o Bom Senhor Guilherme, depois fui cobrador de ônibus. Num período fui office boy da UCIL contínuo, que a gente chamava, e da UCIL que eu entrei no Banco Noroeste, que é o antigo Banco Noroeste, hoje é Santander. E do banco que eu comprei, junto com os 3 colegas de banco, nós absorvemos um escritório de contabilidade que eu tenho até hoje. Então. Ney, e foi a sua carreira de vereador que instigou essa vontade de ser, quem sabe, né, a candidatura? Olha, eu tenho uma vida comunitária já de muito tempo, minha vida classista também. Importante dizer que eu passei pelo Sindicato dos Contadores, fui 3 vezes presidente do Sindicato dos Contadores local. Fui delegado do CRC,
lá na F tem as câmaras também, né? No CREA, como no CRC também, um outro conselho de profissão. Fui conselheiro por 12 anos, depois fui delegado do Conselho de Contabilidade aqui, representando Foz do Iguaçu, e passei um período também trabalhando ao mesmo tempo na vida comunitária. Então, sindicato e conselho, né? Às vezes até existe a confusão, né? O sindicato é uma coisa, os conselhos de classe são outros. Na verdade, são entidades que cada um cumpre sua missão antagônica, porém quase que juntas, né? Em alguns estados do Brasil, essas entidades trabalham rigorosamente contrárias, num brigueiro, vamos dizer assim, com disputas políticas classistas muito específicas. Mas no Paraná, a classe contábil ela conviveu um bom tempo harmonicamente entre elas, né? A entidade classística patronal, que era o SESCAP, os sindicatos contadores, que é mais laboral, e o órgão registrador e fiscalizador, que são os conselhos, né? Da tua profissão, da minha e tantos outros profissionais, né? Eu participei de todos os processos ao longo do tempo. Isso lá em 2000, eu fui provocado a ser candidato a vereador. Eu nem imaginava que um dia poderia ser. E fui, primeira eleição, fui eleito. Depois eu fiquei um bom tempo fora da política, até porque, né, o Thaís não vai dizer que é verdade, mas a mulher manda, né? E a minha esposa falou, olha, ou você fica na política ou você fica comigo, né? A família pediu, né? Não era bem assim a história, mas eu estou aqui até passando um pouco do ponto da conversa, mas mais ou menos isso, né? Precisamos de você. E aí eu resolvi, fiquei um bom período fora da política, e depois eu voltei num processo de ajudar a eleição, de coordenar a campanha, de fazer prestação de conta, que é uma das expertises da minha vida profissional. Eu fui convidado na ocasião pelo atual prefeito de Cruzeiro para ser o secretário de administração, depois fui secretário da Fazenda, e aí também, pelo trabalho que eu fiz como secretário da Fazenda, acabou me provocando o meu retorno, incentivado pelas classes empresariais e profissionais, e fui candidato de novo. Em 2020, fui eleito, né, entre os mais votados. Depois fui naquele início do mandato como presidente da Câmara, e agora sou vereador normal, né? Porque cada 2 anos a presidência troca, e houve essa troca nesse período. Então, cheguei até aqui dessa forma. Tem, lógico que ao longo de toda essa trajetória tem muita história. E o que você acha? Você acha que a vida pública sacrifica muito mais do que você trabalhar na iniciativa privada? Sacrifica. Parece que não. Para quem está fora, acha que a vida política é uma moleza, que se ganha muito dinheiro, que é coisa... E não é verdade. Depende. Se você for usar o meio político para fins financeiros, para arrumar a tua vida, depende da tua condução, como vai projetar teu comportamento e as tuas ações. E que não era meu objetivo, não tem intenção nenhuma. Vida financeira para mim está estável, está tranquilo, não tem pretensão nem ambição de ser rico. Não interessa para a gente, né? Acho que a vida não é só isso, tem outras coisas. E a gente tem essa ideia de fazer o que é certo pelo certo, e sempre olhando que alguém pode estar se beneficiando daquele trabalho que você faz. Ou na entidade classista, ou na comunidade, ou na vida pública hoje. Então, a gente entende que a gente consegue alcançar resultados para aquelas pessoas que mais precisam. A impressão é que precisa muita dedicação e nem sempre tem um reconhecimento, né? Esse é o lado, vamos dizer assim, lastimante da política, né? Porque todos são jogados na vala comum. Você fez algo positivo ou não, se a pessoa não gosta ou não gostou da atitude, você agradar a todos. Nem Cristo conseguiu agradar, né? Mas foi o que mais agradou, foi o mais que o mais conseguiu fazer. Mas a gente muitas vezes é levado a crer que é uma batalha, às vezes, inglória. E se você for para a política querendo um reconhecimento, esqueça também, porque não vai acontecer. Com certeza vão acontecer episódios frustrantes, algumas decepções, traições, isso tudo faz parte disso, né? Não devia, mas faz parte. Política. Política tem o sinônimo disso, viu, Thaís? Pois é. Eu assim, não posso e nem vou comparar a questão de uma prefeitura com uma associação, mas a gente falando em questões classistas, acontece em qualquer lugar.
Política até dentro de casa a gente vive, né? Quem fala assim, eu não gosto de política, gosto de me envolver, então está se omitindo daquilo que é inerente e próprio ao ser humano. Convivência em sociedade. Aquele que não quer se envolver com política tem que isolar do mundo, né? E quem é que vive isolado? Ninguém vive. Então, faz parte do processo. Agora, a postura de cada agente político que está no meio e que às vezes não é um agente político, diretamente não, mas por exemplo, um dirigente partidário, ele tem que ter um comportamento também, porque ele representa ali um grupo de filiados. Ou qualquer outro dirigente. Ele precisa estar, então, ter uma postura razoável que seja aceita por aquele grupo. Quando é agente político como eu, como vereador, eu tenho que ter essa postura também. Então, depende muito de ter reconhecimento ou não, depende dessa postura do agente político, que nem sempre consegue aquilo que o eleitor espera. Cada um espera coisa diferente. E, em geral, o eleitor, o cidadão, ele espera mais individual do que coletivo. Parece que tem um estigma disso. Né? Ele espera, o que eu vou ter de vantagem se eu vou votar em você, Thaís? O que eu vou ter de vantagem? Agora, se eu te perguntar, Thaís, o que será que, se eu votando em você, o que a sociedade ganha com isso? Muda o discurso, né? Muda a forma de abordagem, né? E de colocação. Muda muito, porque ela tem uma postura diferente, ela representa um segmento. O segmento vai respeitá-la e o que ela fizer vai ser em prol de uma categoria coletiva, não é individual. Não estou lá para trabalhar para uma ou para outra. Pode até acontecer de um ou outro se beneficiar daquela ação, mas a intenção é a coletiva. Tem que haver uma abordagem mais construtiva nesse tema, né? A gente trabalha com uma coisa mais pejorativa. Nesse meio aí, qual foi a principal razão para você apresentar-se como pré-candidato? No momento em que nós iniciamos essa tendência e levado por amigos e grupo de trabalho e a própria construção política que a gente vem fazendo, por essa postura, por esse jeito de trabalhar, pelo conhecimento, nós achamos que tínhamos condições, então, de, no cenário daquele momento, se apresentar como uma opção. Né? Eu me considero que tenho essa preparação, essa condição de conhecer a máquina pública por dentro, por fora e a cidade nos seus meandros. Tem coisa que eu não conheço, tem coisa que eu não conheço, tem coisa que eu não sei, tem coisa que eu não sei, que eu tenho que aprender, claro que tem. Mas, diante do cenário dos possíveis atores que possam estar à disposição da cidade, eu acho que eu estou no páreo. Eu me considero no páreo. E aí, por conta disso, nós iniciamos esse processo. Era um cenário. Hoje se apresenta um outro cenário que também não quero desmerecer ninguém, mas a gente tem a plena condição de disputar de igual para igual. Ney, e você acabou comentando sobre a filiação. Você pode falar como funciona uma filiação num partido? A filiação partidária é simples, né? Tu vai receber o convite, ou pedir para ser convidado pelo presidente do partido, ou os dirigentes partidários que têm interesse na tua filiação, por exemplo. Vamos falar de você, Thaís. Você é uma pessoa interessante para ser filiado em algum partido. Uhum. Daqui a pouco já tem algum partido aí te olhando, né? Vocês já não estão de olho em você. Então, você vai ser convidado e você vai assinar uma ficha de filiação e se comprometendo a seguir aquelas normas ou aquela ideologia que o partido prega na sua cartilha. Embora que a grande maioria, nem sabe qual é a ideologia, qual é a posição, o que pensa o partido. Porque cada partido tem o seu jeito de atuar na sociedade de alguma forma. Mais ou menos parecido, quase todos iguais, mas tem uns em linha mais para um lado, outro mais para o outro, mais no social, outro mais no econômico, outro mais, vamos dizer assim, nas questões mais pessoais do indivíduo, da defesa do indivíduo, da defesa do cidadão, na construção de políticas públicas das mais diversas. Então, tem partido que ele tem uma tendência aqui, uma tendência ali, né? Vamos supor, o PT tem uma tendência a trabalhar as políticas públicas mais ligadas ao trabalhador, certo? Pelo menos foi fundado nesse sentido. Que, embora hoje ele abranja muito mais outras áreas, né? E outras que deveriam, às vezes, deixa por terra, sem atuar tanto. Então, aí o partido vai fazer a tua fichinha e o secretário do partido vai fazer hoje, né? Antigamente era uma relação que você entregava no fórum para estar filiado. Essa é a relação dos filiados do meu partido. Você tinha um prazo lá e filiava. Hoje não, hoje é tudo no Filie Web, tudo digital. Então, o secretário que tem lá a senha de filiação, confirmada
pelo presidente do partido. Então, ele tem esse poder. Lógico que a instância superior, que é a direção estadual e a direção nacional do partido, pode filiar direto por lá, aqui, na tua cidade. Pode filiar você pode pedir para o teu dirigente estadual filiar você, ele vai te autorizar e filiar. Então, é simples. Se você, até pouco tempo atrás, se você estivesse num outro partido filiado, e você vai filiar em outro, você teria que pedir a desfiliação naquele e a filiação no outro. Hoje, o entendimento por uma decisão do TSE é automática. Quando você filiar no último partido, eles consideram, no momento... Automatizado, no caso. Desfilia, é considerado desfiliado no anterior. Quando se filiou hoje num partido tal, o anterior que você estava, você está desfiliado. Esse é um processo que, para ser candidato, existe um prazo daí das normas eleitorais, de processo eleitoral. Nesse momento, a gente vive aquele prazo de 6 meses, que antecede o dia da eleição, o prazo de filiação partidária. Então, se tu quer ser candidata, e nesse pleito agora, ou é prefeito, ou vice, ou vereador. São os 3. Você precisa estar filiado até o dia 6 de abril, que é exatamente 6 meses antes do pleito eleitoral, do dia do pleito. Aí você... Para as 3 categorias. Para todos. Tá? Mais a filiação eleitoral, que a gente chama domicílio eleitoral, que daí é 1 ano. 1 ano você tem que estar com o teu título ativo no município em que você pretenda ter a disputa, né? E agora, nesse momento, todos são pré-candidatos. Quem tem intenção? Ninguém é candidato. Candidato, ele só é após a homologação partidária na convenção, que vai acontecer foi fixada a data, não estou lembrando agora, acho que é 10 a 25 de julho, ou início de agosto, depois houve uma alteração, não estou lembrando agora a data exata. Tá? Mas é por aí. Então, aí a convenção partidária é a decisão dos filiados do partido que decide que o candidato a prefeito, ou a vice, ou a chapa de vereadores, que eu falava para você antes, são esses aqui os candidatos. Então, ele define em convenção que os nomes que vão concorrer são aqueles daquela lista. Sai lá uma ata, a ata é entregue ao TSE para homologar e está feito, os candidatos já podem. Aí depois vem depois disso tem um processo mais burocrático ainda, que é o registro de cada uma daquelas candidaturas. E aí tem um catatal de documentos que você precisa juntar. Certidão de tudo. Certidão, você precisa, inclusive a questão se você é analfabeto ou não, questão do grau de instrução. Você prova com o documento de instrução, mas se você nunca estudou, você tem que ir lá fazer uma provinha de que você pelo menos sabe escrever seu nome. Então, tudo isso está previsto. Isso é coisa da Constituição Federal e da lei 9.504, que é a lei eleitoral, que ela vem tendo seguidas alterações, mas a matriz da lei é 9.504. Eu acho importante aqui a gente conhecer bem a principal ideia que você tem para apresentar aí para o povo de Foz do Iguaçu. Tem uma bandeira específica, ou mais de uma, que você pode citar? Eu destaco e eu penso que a questão econômica é fundamental para o desenvolvimento da cidade. A geração de emprego e renda, e quando a gente fala, o que você tem de ideia para gerar mais emprego? É um incentivo, é a atenção para o apostador nos empreendimentos. É os negócios, é dali que gera. Não tem como subsistir qualquer sociedade se não tem economia girando. Se não tem, por exemplo, só um governo só de benesses não vai chegar a lugar nenhum. Uma hora vai sucumbir. Precisa ter geração de riqueza que, por trás disso, vai gerar emprego e renda. Tem que ter planejamento também. E tudo isso é planejado, não é? É de curto, médio e longo prazo. Eu penso que nós temos que pensar a cidade, por exemplo, para 30 anos. Começar a planejar agora. Nós temos muita coisa que é recorrente do dia a dia, problemas para resolver, a exemplo da saúde na cidade de Foz do Iguaçu, é crônico, precisa pensar em soluções paliativas de imediato, mas tem que pensar de longo prazo também, né? De curto, médio e longo prazo. Um gestor não pode pensar na cidade só no seu mandato, tem que pensar lá na frente, que os nossos filhos, nossos netos vão precisar ter uma resposta nossa de hoje, como a gente tem algumas respostas dos que nos antecederam ao longo do tempo.
né? A cidade é uma coisa por uma força econômica natural, mas também porque houve um certo planejamento errado, tem muita coisa que foi mal planejada, é verdade, tem muita coisa que não foi colocada nos eixos e que não foi dada atenção para isso ou para aquilo. É exemplo dos loteamentos antigos, sem nenhum planejamento da cidade, aí vocês são mais afetos a essa área, né? A legislação também, ao longo do tempo, ela foi se aperfeiçoando, exigindo, em especial na questão mais do meio ambiente, que era liberado tudo de qualquer jeito. Hoje já não, você tem que ter projetos, você tem que ter alguns regramentos, porque quem criou isso pensou na frente, na consequência disso para a cidade no futuro. E é isso que a gente tem que agora pensar. Pensa na mobilidade urbana. Como é que será a Foz daqui a 30 anos? O jeito que está a mobilidade está correto? Vai aguentar? Isso não, nós temos que pensar mais. Não tem estrutura. Não tem estrutura. Então, nós vamos, na infraestrutura urbana, em especial mobilidade, a gente precisa estar mais centrado nisso. Já tem um projeto pronto para tudo isso? Não, a gente tem que discutir com a sociedade. Vocês mesmos da F são os atores que pode e deve contribuir muito com isso, com interesse pessoal, mas muito mais coletivo do que pessoal. E trazendo para a F, já que a gente entrou nesse assunto, tem muitas reclamações dos profissionais em relação à aprovação de projeto, demanda, uma demora específica, uma questão de análise. Você tem algo... Thaís, eu sou eminentemente preocupado e trabalho com isso com questão de prazo. A prefeitura tem que dar resposta ao cidadão muito mais rápida do que faz hoje. Em todos os setores. O poder público em geral, não é só a prefeitura. Os outros órgãos públicos, estadual, federal, também tem muita demora na resposta ao cidadão. Isso, quando você fala da análise de projeto, lá no planejamento, que demora muito, ou são análises divergentes do entendimento de um colaborador, do servidor que está lá, um analista, né? Que é a palavra mais correta, mas ele é um engenheiro, ou ele é um arquiteto, enfim, ele está lá para análise de alguns projetos. E cada um usa um critério, às vezes, uma interpretação da legislação, né? Tá certo que muitos profissionais que estão na área que montam isso e entregam, Thaís, a gente tem que reconhecer isso. Na minha classe contábil também tem isso. Os profissionais, às vezes, não quer que praticamente o servidor resolva a vida dele. Ou ele não tem expertise o suficiente para dizer, esse é o projeto que não pode ter nenhum erro. Ou o analista errou divergente porque o meu entendimento é esse. É questão daí mais profissional. Mas a demora. E o empresário, o empreendedor, o investidor, ele quer isso, quer respostas rápidas. Quantos investimentos nós vamos perdendo para a cidade pela demora da análise de um projeto de implantação do empreendimento, por exemplo? Quanto tempo? Quantos empreendimentos nós não perdemos da cidade por nem ter rumo e por onde começar? Porque a cidade não tem um canal de investidor, que eu defendo. Um canal de investidor. Tem investidor de fora que vai trazer recursos para a cidade, quer implementar um empreendimento de médio ou grande porte e ele não consegue achar rumo na cidade. Onde é que eu procuro? Em geral, tem que procurar diretamente o prefeito, que já põe a equipe aqui, esse aqui vai te ajudar e tal, vai dar direção, mas não precisaria, né? Eu acho que o prefeito tem outras missões muito importantes. Essa é importante também, mas tem outras muito mais importantes. Que teria que ter uma pessoa ou um grupo técnico, que eu chamo isso de canal do investidor ou do empreendedor, para ele ter uma visão do que ele pode fazer. Olha, a legislação é essa, você pode ir até aí, o que você quer fazer tem que chegar nesse ponto, e ele ter um canal de resposta. Ter facilitadores aí para que isso aconteça, isso, né? Porque não pode perder um empreendimento grande desse, vai gerar emprego e renda para o nosso munícipe. E é isso que não são migalhas para o nosso cidadão. Isso aí que dá a vida digna do cidadão, do trabalhador. E a cidade está precisando disso. E existem casos que foram para a cidade vizinha, né? Por falta de... Incentivos, né? Incentivos. Fala muito de incentivo, que a nossa lei de incentivo à industrialização, por exemplo, a atrair investimentos, ela, de fato, ela precisa ser mais aprimorada. E outros municípios, às vezes, têm. Mas não é só isso. O principal é quando você vai num empreendimento, numa loja, comprar lá, Thaís, uma bolsa, que a mulher adora a bolsa, né?
Eu não uso bolso. Exceção. Eu gosto de bolso. E a Vocês já me roubaram a tanto. vendedora da loja te atende bem, te recebe e te cria em você um espírito de gostar ou te atrai, né? Porque sabe fazer, a pessoa especialista em venda, né? E compra aquilo que você nem esperava que ia comprar. O marketing. Né? Isso, eu fazendo um paralelo muito, até fora do contexto, mas assim, se a gente trazer isso para o poder público e o investidor chega com a ideia, eu quero investir em Foz, eu tenho uma ideia assim, porque certamente quando ele vem, ele já fez um estudo de viabilidade prévio. Como é que funciona? Se eu investir, ele vai ser bem recebido aqui, tem esse canal, o senhor pode ficar à vontade, ele vai dar toda a assistência para ele, para a equipe desse investidor, o advogado dele, o engenheiro dele, que vai montar o empreendimento e tal, que tem esse interesse, ou então despertar o interesse de quem ele ainda está pensando em investir, para trazer. É esse canal que vai cuidar disso. Eu sempre defendi isso, né? E será que Foz está preparado para tudo isso? Tem talento para isso. Nós temos muitos talentos. Não precisa trazer ninguém de fora. Tem gente aqui que pode construir, pode fazer isso. Tá? Preparada para tudo isso, eu creio que nós estejamos num momento bom. Totalmente preparado, tem que criar esse ambiente. O ambiente de investimento de fora tem vindo e sido atraído pela cidade, a gente já não vê, por outros fatores. Fora a força econômica automática de um empreendimento grande como Itaipu, que puxa as nossas atrações turísticas, né? Naturais, e que atrai e que puxa também investimentos mais nessa área de hotelaria, de gastronomia e também do entretenimento. Isso tem atraído bastante outros investidores que ficam estudando a cidade há muito tempo. Mas nós perdemos para outros centros, pequenos centros, demais por não ter talvez essa visão. Eu acho que a cidade evolui muito nisso, mas ainda tem que caminhar. Para isso tem que resolver os problemas. As últimas gestões têm dado uma certa atenção para isso, mas precisa de mais. Precisa ser mais ágil, precisa ser mais rápido. Mais execução. Uma resposta mais... O empresário quer uma resposta. Sim ou não, mas ele quer saber já. Ele precisa de adiantar isso. E quando a gente fala de empreendimento, e que eu falo já e rápido, não é de hoje para amanhã. Que seja aí, em 15, 20 dias, nós vamos te dar uma ideia do seu empreendimento, é possível ou não, tal. É isso. Até onde o senhor pode ir ou não pode. Ou já. Mas nós temos empreendimento com um projeto de viabilidade parado há 6 meses. Nós já tivemos aqui casos muito maiores. Precisa tirar um alvará do empreendimento. E aí eu digo, o empresário também não quer que você, me dá um alvará de qualquer jeito. Não. É para fazer correto, porque a legislação permite. O que ela permite, o que ela não permite ou proíbe, você não vai fazer. Ele te dá as limitações, mas eu preciso de uma resposta rápida. É isso que precisa para atrair investimento. Essa resposta tem que vir com a colaboração dos institutos de meio ambiente, com todos os setores, para não ter um percalço pelo meio do caminho. Falando disso, a gente está comentando a respeito dessa situação toda, vamos falar dos problemas mais imediatos. Vou te citar um aqui, o problema dos moradores de rua. Você acha que tem solução próxima? Tem alguma sugestão? Olha, eu tenho trabalhado um pouco em cima disso, né? Tenho levantado essa bandeira que a cidade precisa enfrentar. Nós temos as questões dos direitos humanos, que é respeitável, salutar, mas a gente tem que ter muito discernimento naquilo que você vai, nas abordagens de como fazer. O assistente social e parte da saúde tem um trabalho já em cima disso. Nós temos as casas de acolhimento, nós temos a casa de passagem, temos a casa do imigrante, mas o cidadão ele prefere ficar na rua. E aí eu vou chamar a atenção de toda a sociedade. São soluções, às vezes, simples, e não é você dar atenção. Esse pessoal tem vida digna? Não tem. Nós precisamos dar atenção de vida digna para as pessoas que estão jogando. Algum problema, ou problema, ou uma facilidade, ou vamos dizer assim, o jeito da pessoa querer viver e da sua vontade, também não lhe dá a dignidade suficiente para dizer que é um ser humano normal. Alguns casos, né? A maioria são pessoas que têm sua própria vontade. Então, eu defendo isso que algumas cidades já defendem e fazem. Aquele que está por passagem da cidade
e que por algum motivo acabou ficando, por alguma dificuldade, não conseguiu ir para sua cidade. Então, você vai dar um incentivo para ele. Olha, vamos arrumar aqui uma passagem para você. Você tem vontade? Não, quero ir para a minha cidade. Então, você vai para a sua cidade. Você facilita. O poder público pode fazer isso. Aliás, deve, né? Alguns municípios do Brasil estão fazendo. Aquele que tem um problema de dependência química, vai tratar. Tem os locais para tratar. Encaminha a pessoa. Se ele não tem o discernimento suficiente para decidir que quer ou não quer, que isso tem que ser respeitado, ele vai tratar, vai ter colocar um profissional adequado, que é o assistente social ou um psicólogo para avaliar. Ele não tem condição de discernir o suficiente, de decidir a sua vida, então daí ele vai propor ao juiz ou ao promotor que force, que vai fazer a internação forçada. Pode ser. São hipóteses. Aquele que tem problema de segurança pública tem que resolver. Se nós temos algum delinquente, algum bandido no meio disso, se tiver, também tem que ser encaminhado e tratado dessa forma. E aquele que está bom, está inteiro, que está lá por vida cômoda, que eu queria alertar a sociedade, é o seguinte: está muito fácil hoje de você ir para a rua e ficar lá. Eu tenho café da manhã, eu tenho 2, 3 marmitas. À noite eu também tenho comida. E se eu quiser tomar um banho, cortar o cabelo ou tirar, também posso. Tranquilo. A casa de passagem tem tudo isso. Mas na rua também tem isso. E aí facilita a delinquência, facilita outras comodidades, né, que da vida fácil. Porque eu tenho tudo na rua, né? E a gente entende que tem entidades entidades religiosas, igrejas, segmentos, associações que trabalham e dão assistência para as pessoas que querem fazer o bem. Legal, beleza. Mas, além disso, e junto com isso, tem que ter a triagem dessas pessoas para entender o problema de cada um. Isso está aumentando cada vez mais porque está muito fácil. Daí Foz sofre especialmente por ser uma região de fronteira, Olha, eu até vou te dizer, Escobar, essas pessoas que, por ser de fronteira, são estrangeiros, que passam por aqui, que vêm e às vezes não ficam, eles também não incomodam. São pessoas que passam, têm a sua passagem, têm um direito como ser humano, como os direitos humanos protegem isso, e está certo, e dá atenção para isso. E eles ficam um pouco tempo e já se ajeitam, ou vai para outra cidade, ou ele está procurando um afazer, uma ocupação, e já se ajeitam. O que está acontecendo é um fenômeno contrário. Nós temos gente da própria cidade, morador, e que está saindo de suas casas e ficando mais na rua. Isso é grave. E tem algumas situações, em especial nos bairros mais afastados da cidade, está tendo isso. Assistência social tem esse cadastro, então nós estamos abrindo a discussão. Eu já falei com o André, que é o atual secretário, para a gente marcar uma reunião, em especial uma reivindicação daquele núcleo da Avenida Brasil, que eles se sentem incomodados com as pessoas que estão por ali e tal. Ninguém quer esconder ninguém, não é isso. Não é esconder aquelas pessoas. Acho que tem que ser mostrada. Se nós temos gente com essa dificuldade, se a pessoa autorizar, pode ser mostrada que ela está com essa dificuldade. Mas ela tem o direito de se preservar. E nós temos que respeitar isso. Respeitar também o direito dela querer isso ou aquilo. Também tem que ser respeitado. Mas a gente tem que dar a chance, a oportunidade da pessoa se mexer. Olha, essa não é uma vida digna. Eu preciso sair disso. Você me ajuda? O poder público vai te ajudar. O empresário vai dar uma mão? Também vai colaborar com isso. Os que têm interesse na cidade. É uma cidade turística, daí chega e a gente vê aquela situação, não é a situação da pessoa que denigra, é a situação dela e as pessoas ficam incomodadas com isso. O turista vai olhar isso com bons olhos, vai olhar que a cidade não está dando importância para o ser humano. É isso. E precisa ser dada essa devida importância. Então, e tem cidades no Brasil que tem uma política de remover esses moradores, não deixar o centro, o cartão postal ter isso. O que você acha dessa ideia? Não, é isso que eu estou falando. Tem que pensar, estudar, fazer triagem de cada situação. Você tirar ele lá da Avenida do Brasil e colocar lá na casa do passado, meio que na marra, é você querer esconder a realidade. Não se pode fazer isso. Você vai convidar, qual é o teu problema? Por que você está aqui? Você está desempregado? Você tem condição de trabalhar? Então vamos te encaminhar para o mercado de trabalho. Qual é a tua expertise? Você mexe com isso? Eu sou um padeiro, sou metalúrgico. Olha,
Não tenho nada, não sei fazer nada. Vamos capacitar, então, você? Você topa? Arrumar um jeito de capacidade de preparar cidadão para o mercado de trabalho. De alguma forma, você vai fazer um proveito disso. E aí, você tem a possibilidade de você aprender a ser pintor, por exemplo, ou carpinteiro, tal. E aí você vai abrir uma MEI e vai trabalhar ali para o município que tem agora o credenciamento de MEI para ajudar na escola, para roçada, para jardinagem, para tantas outras atividades. Vão encaminhar esse cidadão. Estou achando muito interessante isso. Mas não existe nada parecido hoje em dia? O que tem são as casas de passagem, de acolhimento, e que é legal. Tem o Centro Pop, aqui, que fica na Jardim de São Paulo, do Jardim de São Paulo, que congrega essas pessoas e que quem quiser, aí que está. É quem quiser que vai ficar ou vai passar por lá. E lá tem regras. Para ser cumpridas, não gostam de regra, a maioria. Quem que quer ficar com regra na cabeça? Você tem que... Aqui você tem que cuidar da tua roupa, você tem que tomar o banho, você tem que escovar o dente, você tem que cuidar da tua cama e tal, e tal. E às vezes isso não... As pessoas estão meio... Precisa de um trabalho mais profundo com a pessoa, para entender o problema de cada um. Né? E individualizado. E cada um é uma situação especial. Então, isso é respeito, isso é dignidade, isso é dar vazão a um problema recorrente que nós temos. Entendi. Não é só tapear, fazer de conta. Essa história de esconder o cidadão, tirar da rua, algumas cidades fazem isso, né? Tira lá, vai lá e coloca no... Não está amparando, está escondendo, maquiando. Aí, eu sou suspeito até não falar que está errado. Né, que eu não sou da área, não manjo disso, mas é coisa que eu imagino e que a gente pensa que pode ser dada. Né? Eu estou falando tudo aqui sem o conhecimento técnico profundo da situação. Eu não tenho esse conhecimento. Não é a minha área, mas imagino que dá para a gente avançar nisso. Se a gente está conversando aqui, tá, você e o Escobar, pode já estar imaginando algumas situações. E tem situações inusitadas, inclusive. Né? Nós temos uma outra situação, por exemplo, de algumas paraguaias. Crianças paraguaias que vêm com essas crianças no braço, pedir esmola no sinaleiro. Isso aí incomoda muitas pessoas. Mas por que está vendo isso? Agora, há pouco tempo, teve uma denúncia de uma van que chegou, encostou, distribuiu 3, 4 mulheres ali, com as crianças no colo, outra andando no braço ou na mão. Cada um ficou num ponto estratégico o dia inteiro pedindo ali, pedindo. No final do dia, foi observado que ela recolheu, ela foi lá e entrou naquele veículo, uma van de placa paraguaia, e se for, não vi a cena, mas me disse que ela entregou o dinheiro para alguém, do que ela arrecadou no dia. Então, e a providência que foi feita disso? Não sei, é isso que nós vamos buscar a resposta. Pode ser que a assistência social tenha, ou a própria polícia tenha feito alguma providência em relação a isso, que não se viu mais esses veículos, mas, eventualmente, essas senhoras paraguaias, às vezes até brasileira mesmo, também ainda tem, e volta e meia tem alguém ali fazendo isso, né? Em alguns pontos da cidade tem. Não é só Foz, outras cidades também estão vivendo muito isso. Eu estive em Belo Horizonte no ano passado, por volta de novembro, uns 3 dias, e eu vi que lá também é muito mais forte isso do que qualquer outra cidade, né? Tive em Curitiba semana passada e vi que também tem bastante também, já está, né? Que trabalho está sendo feito? Outras cidades estão sentindo isso, mas é o problema econômico do momento do Brasil, claro, tem um problema social imenso, nós temos. E esse enfrentamento está sendo feito? Eu acho que é isso que a gente tem que encarar e fazer. Essa é uma responsabilidade. Eu acho que está havendo, mas tem que ser melhorado. E, às vezes, a forma de fazer, né? Ou de forma que dê resultado. Essa forma que tu abordou aí acho que foi tu, né, que falou que algumas cidades estão tirando de lá e levando para algum lugar. No dia eles estão de volta, ou vem novas pessoas. Tem cidades turísticas aí que adotaram essa política de... Onde eu vejo que é bem, assim, que eu nunca vi moradores de rua, é Gramado. Também é uma cidade planejada para o turismo e tudo mais. Para chegar lá já é complicado, né? Só vai chegar... filtra muito. Então, a cidade talvez tenha uma política de filtrar mesmo, não deixar entrar, ou de esconder, talvez. Tu acha que lá não tem esse problema? Pode ter. Pode ter. Será que não estão escondendo?
né? E não é esse o trabalho. O trabalho é dar dignidade, é dar resposta, é ter uma destinação de vida digna para essa pessoa que está passando por aquele momento. Que qualquer um de nós somos passíveis de passar por isso um dia. Ou se já não passamos, né? Até citamos aqui porque são cidades turísticas, né? E uma tem um aparente morador de rua muito presente e outra não tem, praticamente invisível. Então, porque não olhar o que está acontecendo lá. Talvez a solução que eles adotaram não é tão drástica assim. Eles talvez tivessem alguma coisa para a gente copiar. Essa é a ideia aqui. Eu acho que é isso. Assim, embora em que pese as características e situações específicas de cada localidade, de cada cidade, a exemplo de Foz, que tem um fenômeno diferente, porque é a cidade de fronteira e que tem esses estrangeiros transitando pela fronteira livremente, que o nosso controle migratório é de mãe e pai junto, né? De abraça todo mundo, isso não é ruim, é bom. Precisamos do turista estrangeiro. É claro. Né? Veja, outras cidades pode ser que não seja bem assim. Tem jeito, a característica da cidade, a pessoa nem consegue chegar numa cidade dessa pelo jeito, a característica, o acesso, né? Ou assistência. Ou lá talvez não tenha isso, né, Thaís? Das entidades, associações e tantas outras pessoas ter a vontade de fazer o bem, e às vezes não está fazendo bem. Está dando continuidade na vida daquela pessoa daquele jeito, porque ela está dando comodismo para ela. Né? Eu acho que tem que ajudar. Eu acho positivo. Mas, junto com essa ajuda, tem que ter uma busca de resposta. A solução final para tirar daquilo. Né? Eu sei qual é o segredo, eu sei como resolver isso. A discussão não é a resposta que todo mundo tem que dar uma. A resposta é uma resposta certa ou a mais próxima possível do certo para cada situação, para cada pessoa. E nesse período que você ficou como vereador, né, teve algumas eleições, qual foi a sua maior dificuldade encontrada ali na Câmara? E caso você seja eleito prefeito, como você vai conseguir administrar ali o Poder Executivo, Legislativo, enfim? Olha, o que a gente tem tido dificuldade são as demandas enormes que a cidade tem. Em relação especialmente ao orçamento, questão orçamentária. A cidade tem inúmeras necessidades. E eu sempre falo, quando a gente está conversando e eventuais entrevistas, que a questão orçamentária é muito dramático para uma cidade como Foz, que tem uma demanda represada enorme do problemas sociais, né? E de infraestrutura, de mobilidade, nem se fala. E que precisa ser melhorada. Nós temos uma mãe Itaipu que nos dá uma mão enorme. Se não fosse ela, era difícil. Mas, por outro lado, a cidade também é o que é por conta da grande obra mundial que foi feita aqui e que produz energia. Diferente de outros municípios lindeiros, que também foram afetados pela barragem, mas que não deixou lá o programa social que aqui foi deixado. E que é por isso que eu considero que a empresa Itaipu tem que dar também respostas à cidade por aquilo que foi criado no tempo do governo federal. Foz não é uma cidade municipal, Foz é uma cidade federal. Sempre digo isso. Cidade de fronteira de interesse mundial. Né? É um ponto de referência na América Latina, mas é uma referência mundial também. Portanto, eu não chamo a cidade de interesse... É uma cidade municipal, é um município de interior, mas é uma cidade de interior diferente dos demais municípios do interior. É uma cidade de interior com características de capital. Nós temos no entorno de 30 quilômetros daqui 3 aeroportos internacionais. Pensa nisso. Qual é a capital que tem isso? Que tem 3 países em volta aqui com uma miscigenação enorme, com a mistura de nações, de grupos étnicos diferentes e com culturas diferentes que nós convivemos. Nem por isso aqui se tem guerra, nada. Convivemos harmonicamente. Graças ao país que é mãe e pai ao mesmo tempo, a cidade tem essa característica de abraçar todo mundo, de conviver numa boa, com todos os interesses
culturais e econômicos que tem a nossa região. A gente consegue conviver. Isso é verdade. Mas, por conta disso, também vai deixando fragilizada algumas camadas da sociedade que nós tem que estar de olho. A gente tem que pensar também. Uma delas é esse pessoal que você questionou. Esse pessoal de rua que é muito mais propício uma cidade como Foz ter isso. Em função da própria situação geográfica da cidade, culturalmente, né? E a nossa geração de emprego e renda aqui baseada 50% mais ou menos no motor econômico das atividades ligadas ao turismo, e as demais atividades também precisam ser alimentadas e criar, nós temos que criar novas fontes econômicas, né? Novos segmentos que possam, né? Nós temos uma deficiência enorme, por exemplo, com nosso parque industrial, nossa chamada distrito industrial, e que precisa se dar uma atenção, por mais que o governo atual tenha dado essa atenção. A Secretaria tem buscado soluções ainda que... É um setor tímido ainda. É tímido, né? Nós temos que entender também que os interesses às vezes alguém me pergunta, por que a cidade não tem grandes indústrias em Foz para gerar emprego para o nosso povo e tal? Recentemente, um exemplo, não sei se a Lara Firmeza tentou trazer a unidade para cá, mas pensa, qualquer empresa, onde é que está o grande consumidor da América Latina? Está nos grandes centros do Brasil, e que pode produzir lá, e de lá, inclusive, exportar para os países direto, não precisa. Aqui vira só o corredor. Onde é que está a matéria-prima a maioria dos produtos? Tem produto que dá para fazer aqui. E que nós temos matéria-prima. Inclusive, tem gente talentosa na cidade que pode desenvolver alguns tipos de produtos. Mas o custo de trazer o produto, né? Por exemplo, um processamento de carne. Onde é que estão os nossos produtos? Está lá, mas por interior, daqui para lá. Vai trazer para cá, é um custo. Aí, para vender, eu vou vender para São Paulo. Daqui volta para São Paulo. Então, ele encarece. A disputa do preço de mercado pode se tornar inviável. Então, essa é a visão dos grandes empreendimentos, em especial dos produtos de consumo de massa. É que tem essa dificuldade, porque são produtos de menor valor unitário, porém de grande valor agregado. E para a cidade, seria muito importante, porque existe a distribuição dos tributos disso. Do valor adicionado do ICMS, por exemplo, se tu falar assim, qual é a atividade econômica que gera tributo positivo para a cidade? São as indústrias. Grande parte dos produtos ou são isentos, esse da cesta básica, por exemplo, ou a alíquota reduzida. Deixa pouco valor adicionado para a cidade. Nós temos, qual é o maior valor adicionado da cidade que nós arrecadamos? Da geração de energia de Itaipu, né? Que é um carro-chefe, mas nós temos que criar mecanismos que tenha outros, e tem vários outros produtos manufaturados, manufatura, por exemplo, que é importante. Então, trazer produto importado da Argentina, dos outros países aqui, processar, criar valor agregado daqui, distribuir para o Brasil, joia, isso é importante. Mas o grande empreendedor, ele pode fazer isso de qualquer lugar do país. Não precisa ser aqui. Por isso que aqui nós teremos que criar, então, esse incentivo. Eu acho que o incentivo tem que estar voltado para aproveitar o grande número que a gente está tendo de estudantes aqui na região e criar algum polo tecnológico, alguma coisa nesse lado aí. Essa matriz econômica que é gerada em função das universidades é um outro viés econômico importante. Em especial quando você agrega um polo tecnológico, de desenvolvimento tecnológico. Eu acho que isso vai crescer muito para a cidade. Isso, e a cidade já tem um movimento e a cidade é propícia para isso. E aí essa situação nossa de peculiaridade regional, peculiaridade geográfica, vai nos ajudar. E já está nos ajudando, em função de que aqui pode ser um polo de evolução tecnológica, de inovação, para toda a América Latina e para o Brasil.
E já temos um incentivo aí da Itaipu, PTI, isso aí tem que... Isso, tem trabalhado muito, tem ajudado, vamos dizer, sinaliza que é uma tendência positiva. E, infelizmente, a gente está chegando ao final. Por mim, eu ficaria horas aqui, adoro conversar sobre política, mas para finalizar, eu gostaria que você dissesse aqui para quem nos escuta dicas para quem quer seguir na política, os jovens, as novas gerações. Olha, jovem, qualquer cidadão, qualquer momento é o momento de estar envolvido em política. Muitos falam, eu falava aqui no início, que as pessoas se omitem a participar do meio político. E quanto mais se afasta, mais vai deixar pessoas mal intencionadas que ocupem aquele espaço. É a lei da física. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você tem um espaço para ser ocupado. E as pessoas de bem não querem, quem é que vai ocupar? É isso. Então, elas não participam na maioria das vezes. Isso. Né? Tem conhecimento, tem condição, consegue enxergar e fazer leituras do meio político. Muitas pessoas, mas não querem se envolver. Em especial, alguns empresários, investidores, não querem. Eles querem estar no meio, eles ajudam, tal, mas não querem estar com a cara na frente. Se estiver no meio ajudando de alguma forma, ainda que positivo. Mas, em especial, o jovem, ele tem que se envolver. Não é dica, nem coisa certa. Cada um tem um estilo, um jeito de fazer. E cada oportunidade também tem o seu momento. Mas, além de se preparar para a vida, para estudar, aproveitar as oportunidades de agregar conhecimento, se envolver com as comunidades, se envolver com os interesses da sociedade, se envolver nas lutas de determinado segmento econômico, ou segmento classista, ou segmento de interesse comunitário. Isso vai formando aquele conhecimento, aquela expertise do meio político para depois, lá na frente, estar mais consolidado. Thaís, eu acho que consegui responder para você isso. Sim. Mas, assim, não é só isso. Tem muitos outros fatores, né? Que a gente ficaria aqui debatendo isso ao longo do prazo, né? E o teu prazo aqui é curto, né? Teu tempo, aliás, né? Mas eu acho que eu consegui responder isso para você. Sim. Sim, mais ou menos, né? Entendi. Não é só isso. Tem várias outras formas de chegar. E assumir responsabilidade perante a comunidade. Assumir compromissos com um grupo de pessoas, né? Pensando sempre no resultado que isso pode dar coletivamente. Aquele que pensar, que estiver envolvido por interesse pessoal, certamente, daqui um pouco, o meio exclui essa pessoa. Automático. Não avança muito. Quando você não pensa no coletivo, se você está no meio coletivo pensando no individual, não vai dar certo. Vamos esperar que tenhamos muitos jovens aí que vão pensar no coletivo muitas inicial. Pessoas de bem, vamos por assim, né? Assim, tem uma frase que é muito clássica, né? Quando você tem interesse individual, se envolva no coletivo, que o individual teu vem automático. Perfeito. Ney, obrigado pela presença. Obrigado. Gostei muito. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu fico à disposição para outras oportunidades, Escobar. Satisfação. Parabéns pela iniciativa da F, de vocês, de estar... Nós gostamos muito aí da sua entrevista, você elucidou muita coisa, você fala muito bem, a gente ficou encantado aí com a sua apresentação de vários temas aí. Obrigado. Estou à disposição para a gente continuar o debate, a cidade precisa de mais disso. Espero e torça e que vocês tragam aqui para continuar esses debates, para a gente ir melhorando, aprimorando, somando iniciativas e ideias, né, no debate, que a gente consiga avançar em prol da nossa cidade, em especial da nossa cidade, mas de todo cidadão. Obrigado. Ok, obrigado. Vocês aguardam no próximo episódio. Até mais.